Evelyn jamais esqueceria o barulho das chaves caindo no chão de mármore do hall de entrada. Ela havia voltado mais cedo de sua viagem de negócios a Paris, 2 dias antes do previsto. Era para ser uma surpresa para Pablo, seu marido de 3 anos, o homem que jurou amá-la na antiga Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, em frente a 200 convidados e sob os vitrais que projetavam luz sobre seu vestido de noiva. Mas ao abrir a porta de seu apartamento na elite do bairro Jardins, em São Paulo, o silêncio que a recebeu não era o de um lar vazio. Era o silêncio cúmplice de 2 corpos que não esperavam testemunhas. Ela subiu a escada caracol de ferro forjado. Cada passo era um presságio, uma faca girando no peito. Seu coração palpitava tão forte que mal ouviu os gemidos abafados que vinham de seu próprio quarto, sua cama, seu casamento. Ela empurrou a porta, e lá estava Pablo, nu, com sua melhor amiga, Valéria, a mesma mulher que foi sua madrinha, que chorou de emoção em seu casamento, que jantava à sua mesa toda sexta-feira à noite. Os olhos de Pablo encontraram os dela. Não havia pânico, nem culpa. Apenas um ligeiro aborrecimento, como se ela fosse a intrusa que estragara um momento íntimo. Evelyn, não é o que você está pensando. Mas o pior não foi a mentira óbvia. O pior foi o som. Uma risada zombeteira, quase libertadora, que saiu dos lábios de Valéria enquanto se cobria com os lençóis de seda egípcia que Evelyn escolhera em sua lua de mel em Fernando de Noronha. Não é o que eu penso, Evelyn sussurrou, sentindo seu mundo desabar. Então, o que é? Pablo levantou-se sem pressa, sem vergonha. Aproximou-se dela com aquela segurança arrogante que um dia a havia seduzido. É que eu não te amo mais, Evelyn, e já faz meses que não te amo. Naquele instante, algo se quebrou dentro dela. Não o coração. Isso seria muito simples. Quebrou-se a mulher que ela havia sido, a que acreditava em promessas, a que sacrificou sua carreira promissora para apoiar a dele, a que perdoou ausências, esquecimentos e frieza. Mas Evelyn ainda não sabia. Essa traição seria o início de seu maior renascimento, e o homem que a salvaria não seria um estranho, mas sim Marlon, seu cunhado, o irmão mais novo de Pablo, o homem que a amava em silêncio há 5 anos, o despertar da rotina e o amigo silencioso 3 meses antes. 3 meses antes da traição, Evelyn caminhava pela Avenida Paulista, sob o sol da tarde, com sacolas de compras das boutiques mais caras. Ao redor, turistas fotografavam o MASP e o conjunto modernista da avenida, transformando cada esquina de São Paulo em um museu a céu aberto. Mas ela mal notava mais. Após 3 anos na cidade, a magia virou rotina. Ela entrou no edifício Art Deco, onde vivia com Pablo, cumprimentou o porteiro com um sorriso mecânico e subiu no elevador que a levou ao andar superior. O apartamento era o orgulho de Pablo. Pé direito alto, janelões com vista para a avenida, piso de tábua corrida e uma decoração que parecia ter saído diretamente das páginas da Casa Vogue. Perfeito. Demasiado perfeito. Pablo, chamou ao entrar. Silêncio. Deixou as sacolas no hall e foi até a cozinha de mármore e aço inoxidável. Sobre a ilha, um bilhete com a letra descuidada do marido. Jantar de negócios. Não me espere acordada. P. Nenhum eu te amo, nenhum sinto sua falta. Apenas um P no final. Como se assinar seu nome completo fosse um esforço grande demais. Evelyn amassou o bilhete. Era o 3º jantar de negócios naquela semana. A 5ª vez que chegava a uma casa vazia. A 10ª vez que jantava sozinha em frente ao laptop, revisando e-mails da renomada firma de arquitetura,
onde era sócia antes de renunciar para apoiar a carreira de Pablo. Ele era um advogado corporativo em um dos escritórios mais prestigiados de São Paulo. Ambicioso, sedutor, carismático. O tipo de homem que brilhava em festas, contava histórias que faziam todos rirem, que tinha aquela confiança que só o dinheiro herdado e o sobrenome de peso proporcionam. Quando se conheceram, ela tinha 28 anos e acabara de ganhar um prêmio internacional de arquitetura pelo projeto de um museu em Curitiba. Ele tinha 30 e acabara de ser promovido a sócio júnior. Conheceram-se em um baile de gala no Museu de Arte Moderna, MMM, no Ibirapuera, e Pablo a perseguiu com a intensidade de um furacão. 3 meses depois, estavam noivos. 6 meses depois, casados. E agora, 3 anos depois, Evelyn já não se lembrava quem era antes de se tornar a senhora Sandoval. Ela serviu uma taça de vinho tinto, um Rioja reserva que Pablo guardava para visitas importantes, nunca para ela. E sentou-se na varanda com vista para a cidade. As luzes de São Paulo começavam a acender. Ao longe, a Torre Banespa iluminada parecia um farol. As ruas estavam cheias de vida, casais passeando, amigos rindo nas varandas, o som de um samba que vinha de algum bar na Vila Madalena. Todos pareciam felizes. Todos, menos ela. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Marlon, o irmão mais novo de Pablo. Marlon. Evelyn, você já jantou? Estou perto do seu prédio. Marlon. Podemos ir naquele restaurante nordestino que você gosta. Evelyn sorriu. Marlon era tudo o que Pablo não era. Atencioso, genuíno, presente. Trabalhava como fotógrafo freelancer, viajava pelo mundo capturando imagens para revistas de viagens e cultura, e sempre que voltava a São Paulo, encontrava tempo para ela. Evelyn. Pablo está em um jantar de negócios. De novo. Marlon. Então você definitivamente precisa de companhia. Passo aí em 20 minutos. Fica pronta. 20 minutos depois, Evelyn descia as escadas e encontrava Marlon esperando na frente do prédio, com sua câmera pendurada no pescoço e aquele sorriso tranquilo que sempre a fazia sentir-se vista. Marlon era 2 anos mais novo que Pablo, mas pareciam de mundos diferentes. Enquanto Pablo usava ternos italianos sob medida e relógios suíços que custavam mais que um carro, Marlon vestia-se com simplicidade, jeans surrados, botas de couro gastas, camisas de linho que comprara em mercados do Marrocos ou da Bahia. Você parece cansada, disse Marlon, examinando-a com aqueles olhos verdes que pareciam ver mais do que ela queria mostrar. Estou bem, mentiu Evelyn. Foi só um dia longo. Eles caminharam pelas ruas do bairro de Pinheiros, um labirinto de ruas estreitas, grafites coloridos e praças escondidas. Entraram em um pequeno restaurante familiar que servia comida nordestina tradicional, baião de 2, carne de sol, feijão verde. Há quanto tempo você está jantando sozinha? Perguntou Marlon. Depois que pediram. Evelyn desviou o olhar. Marlon tinha a capacidade inquietante de fazer perguntas que ela evitava fazer a si mesma. Eu não janto sozinha. Janto com meu laptop, meus e-mails e meus projetos freelancer. Não é a mesma coisa, e você sabe disso. O garçom trouxe uma jarra de água com gás e pão de queijo. Pablo está construindo a carreira dele, disse Evelyn, repetindo o mantra que havia dito a si mesma 1000 vezes. É um momento importante para ele. E para você? Que momento é este para você, Evelyn? Ela não respondeu. Não podia, porque a verdade era dolorosa demais. Há 3 anos, havia colocado sua vida em pausa para ser a esposa perfeita, a anfitriã impecável, a companhia decorativa nos jantares com os sócios do escritório. Renunciei à minha sociedade na firma. Ela continuou, sua voz um sussurro.
Pablo disse que precisava de mais flexibilidade para acompanhá-lo a eventos, viagens, jantares importantes. Ele disse que quando fosse sócio sênior, eu poderia retomar minha carreira. E quando será isso? Eu não sei. Sempre há um novo objetivo, uma nova promoção, um novo contrato importante. Marlon estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. Foi um gesto simples, quase fraterno, mas Evelyn sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Evelyn, me escute bem. Você é uma arquiteta brilhante. Ganhou um prêmio internacional aos 28 anos. Projetou edifícios que as pessoas viajam para fotografar. Você não pode continuar enterrando seu talento só porque meu irmão precisa de uma esposa troféu ao lado dele. As palavras atingiram como socos. Eu não sou uma esposa troféu, ela protestou fracamente. Não? Quando foi a última vez que Pablo perguntou sobre seus projetos? Quando foi a última vez que ele a olhou de verdade, não apenas como um acessório nas fotos dele para o Instagram? Evelyn retirou a mão. Era demais, muito verdadeiro, muito doloroso. Não fale assim do seu irmão. Eu falo assim porque te conheço há 5 anos, Evelyn, e vi como sua luz foi se apagando dia após dia. Isso não é amor, é controle. O silêncio foi interrompido pelo garçom trazendo os pratos principais. Evelyn beliscou o peixe sem apetite. Marlon a observava com uma intensidade que ela fingia não notar. O que Evelyn não sabia era que Marlon a amava. Não com a paixão avassaladora de um romance de novela, mas com algo mais profundo, com a paciência de um jardineiro que cuida de uma flor ferida, esperando o dia em que ela voltaria a florescer. Marlon esteve no casamento de Pablo e Evelyn 5 anos atrás. Viu como o irmão a cortejava com presentes caros e promessas grandiosas. Viu como Evelyn se apaixonava pela versão de Pablo que ele apresentava ao mundo. Bem-sucedido, bonito, confiante. Mas Marlon conhecia a verdade. Conhecia o Pablo real. Egocêntrico, manipulador, incapaz de amar alguém que não fosse ele mesmo. E durante 5 anos, Marlon guardou silêncio. Porque Evelyn era casada com seu irmão. Porque denunciar Pablo significaria destruir sua família. Porque ela parecia feliz, ou pelo menos era o que queria acreditar. Mas esta noite, vendo-a sentada ali com aquela tristeza que já não podia esconder atrás de sorrisos ensaiados, Marlon soube que seu silêncio a estava matando tanto quanto o casamento com Pablo. Evelyn, ele disse, a voz carregada de uma urgência que ela nunca tinha ouvido. Se um dia você precisar sair, se um dia tudo isso se tornar insuportável, prometa que me ligará. Ela olhou confusa. Do que você está falando? Prometa. Havia algo nos olhos dele, algo que a assustava e a confortava ao mesmo tempo. Tudo bem, ela sussurrou. Eu prometo. Depois do jantar, Marlon a acompanhou de volta ao prédio. No hall de entrada, ele a abraçou, um abraço longo, protetor, que fez Evelyn querer ficar ali para sempre. Você merece ser feliz, ele sussurrou em seu ouvido. Não se esqueça disso. Evelyn subiu para o apartamento com o coração acelerado. Pablo ainda não havia chegado. A cama vazia. Ela se deitou sozinha, como fizera em tantas noites, e pela primeira vez em 3 anos, se perguntou: isso é realmente amor? A resposta viria 3 meses depois, quando descobrisse Pablo com Valéria em sua própria cama, e mudaria tudo. São Paulo, Brasil. O dia da traição. Evelyn havia pegado o voo das 6 da manhã de Paris. Sua reunião com os investidores do projeto museológico havia terminado antes do esperado. Aprovaram seu projeto na primeira apresentação. Algo inédito no mundo da arquitetura. E ela queria surpreender Pablo. Queria chegar em casa, preparar aquele jantar especial que ele adorava.
abrir uma garrafa de champanhe e celebrar. Queria reacender a faísca que haviam perdido. Queria acreditar que ainda havia esperança. O táxi a deixou na frente do seu prédio às 3 da tarde. O sol de outubro banhava as fachadas com aquela luz dourada que fazia de São Paulo uma cidade mágica. As varandas dos cafés estavam cheias de gente. O som de conversas e o cheiro de café fresco e pão de queijo enchiam o ar. Tudo parecia perfeito. Tudo, menos o que estava prestes a descobrir. Ela subiu para o apartamento com sua mala pequena, abriu a porta com cuidado, caso Pablo estivesse em uma videoconferência de trabalho e... silêncio. Mas não o silêncio vazio de um lar desabitado. Era um silêncio denso, culpado, que se sentia como uma presença física no ar. Ela deixou a mala perto da porta. Algo em seu instinto gritava para ela fugir, não subir as escadas. Mas seus pés se moveram sozinhos, levando-a ao segundo andar, ao seu quarto. Os gemidos eram inconfundíveis agora. Sua mão tremeu ao girar a maçaneta da porta, e então ela viu tudo. Pablo, nu, com Valéria. Valéria, sua melhor amiga desde a universidade. A mulher que segurou seu buquê de noiva. A que chorou com ela quando seu pai morreu. A que dormiu em seu sofá inúmeras vezes depois de brigas com os namorados. Essa Valéria. Os olhos de Pablo encontraram os dela. Não havia pânico, não havia vergonha. Apenas irritação. Como se ela tivesse interrompido algo importante. Evelyn, não é o que você pensa. Ele disse, sem sequer se levantar, sem sequer se cobrir. Mas foi Valéria quem cravou a faca mais fundo. Ela se ajeitou lentamente, usando os lençóis para se cobrir, e sorriu. Um sorriso que Evelyn nunca tinha visto antes. Cruel, triunfante, libertador. Ah, Evelyn, disse ela com uma voz melíflua que destilava veneno. Que constrangedor, não é? Evelyn não conseguia se mover, não conseguia respirar. Era como se seu cérebro tivesse se desconectado do corpo, incapaz de processar a magnitude da traição. Pablo finalmente se levantou. Caminhou em direção a ela com passos lentos, calculados. Seu corpo nu movia-se com uma confiança obscena. Parou na frente dela, tão perto que Evelyn podia sentir o perfume de Valéria em sua pele. É que eu não te amo mais, Evelyn. Ele disse com uma frieza que congelou o sangue em suas veias. E já faz meses que não te amo. As palavras flutuaram no ar como lâminas. Meses! Ela sussurrou. Quase 1 ano, para ser honesto. Valéria soltou uma risadinha na cama. Uma risadinha aguda, quase histérica. Evelyn, querida, não é nada pessoal. É só que, bem, você ficou tão chata, tão previsível. Sempre esperando em casa como um cachorro fiel. Sempre sorrindo nos jantares de negócios. Sempre fingindo que está feliz quando todos nós podemos ver que você está morta por dentro. Cada palavra era um tapa. Eu renunciei à minha carreira por você, disse Evelyn, sua voz embargada. Deixei minha sociedade na firma. Recusei projetos internacionais. Tudo porque você disse que precisava de uma esposa disponível. Pablo deu de ombros, como se estivessem falando sobre o clima. E eu agradeço. Sério. Você foi muito útil para minha imagem profissional. Os sócios do escritório adoram esposas bonitas e bem educadas. Mas agora eu preciso de algo mais. Algo mais? Repetiu Evelyn, sentindo a raiva começar a substituir o choque. Você se refere a se revirar com a minha melhor amiga na nossa cama? Valéria se levantou então, sem se incomodar em se cobrir completamente. Caminhou até o armário de Evelyn, e pegou um de seus roupões. Ah, não seja dramática, disse ela enquanto o vestia. Isso não começou ontem. Pablo e eu estamos juntos desde o seu casamento, sabia?
Naquela noite, depois que você foi se trocar para a viagem de lua de mel, nos encontramos no jardim do hotel. Foi intenso. Evelyn sentiu o chão sumir sob seus pés. Desde o meu casamento? Bem, tecnicamente 2 semanas antes do seu casamento, esclareceu Pablo, como se isso fizesse alguma diferença. Valéria veio te ajudar com os preparativos, lembra? E uma coisa levou a outra, e outra, e outra, e outra, completou Valéria com um sorriso. Tem sido incrível, Evelyn. Emocionante, perigoso. Tudo o que seu casamento deixou de ser depois do primeiro ano. Evelyn recuou, buscando algo para se agarrar. Suas costas bateram contra o batente da porta. Vocês dois, durante 3 anos, sob o meu teto. Sob o meu teto, corrigiu Pablo. Este apartamento está no meu nome, caso você tenha esquecido. O pagamento inicial veio da minha herança. Você apenas decorou. As lágrimas finalmente vieram, ardentes e furiosas, escorrendo pelas bochechas de Evelyn. Eu te amava, sussurrou. Eu te amava com tudo o que eu tinha. Eu sei, disse Pablo, e pela primeira vez havia algo parecido com pena em seus olhos. E isso é o triste, Evelyn. Você me amava tanto que se esqueceu de amar a si mesma. Você se tornou invisível, uma sombra, e eu não consigo amar uma sombra. Valéria se aproximou, ficando ao lado de Pablo, pegando sua mão com uma familiaridade que falava de 1000 noites roubadas, 1000 mentiras construídas. Olhe o lado positivo, disse Valéria com um sorriso falso. Agora você pode ir e encontrar sua própria vida. Talvez retomar aquela carreira que tanto sente falta. Embora, para ser honesta, depois de 3 anos fora do mercado, será difícil que a levem a sério de novo. Foi esse comentário, essa pequena crueldade adicional, que finalmente quebrou algo em Evelyn. Não seu coração. Seu coração já estava quebrado. Quebrou as correntes invisíveis que a haviam mantido presa a uma mentira por 3 anos. Eu quero o divórcio, disse Evelyn, sua voz surpreendentemente firme. Pablo soltou uma gargalhada. Claro que sim, e eu já falei com os advogados do escritório. Você assinou um acordo pré-nupcial, lembra? Então você não levará 1 centavo do meu dinheiro. Evelyn lembrou daquele dia, 6 anos atrás, quando Pablo colocou os papéis na frente dela. É só uma formalidade, ele havia dito, para proteger minha herança de família. Você entende, não é? E ela havia assinado sem ler, cega pelo amor, confiando que nunca precisariam daquilo. Eu não quero o seu dinheiro, disse Evelyn. Não. Pablo ergueu uma sobrancelha. Então, o que você quer? Evelyn olhou nos olhos dele. Realmente o olhou. Talvez pela primeira vez em anos. E o que viu a enojou. Um homem vazio, oco, que só sabia tomar e nunca dar. Um homem que devorou 3 anos de sua vida e a cuspiu quando ela não lhe servia mais. Eu quero minha dignidade de volta, ela disse, e eu vou recuperá-la. Ela saiu do quarto, desceu as escadas, pegou sua mala e abandonou aquele apartamento para sempre. Não sabia para onde ir. Não sabia o que fazer. Apenas sabia que precisava sair de lá, antes que a raiva que crescia em seu peito a consumisse completamente. Ela caminhou pelas ruas de São Paulo sem rumo, com a mala arrastando atrás de si. Os turistas a olhavam com curiosidade. Uma mulher chorando em público sempre chama a atenção. Mas ela não se importava. Ela passou em frente ao Teatro Municipal, aquele monumento que testemunhou sua felicidade inicial. Lembrou do dia de seu casamento, quando posaram para fotos em frente à fachada majestosa. Tudo havia sido uma mentira. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Marlon. Marlon. Evelyn. Acabei de receber uma ligação estranha do Pablo. Você está bem?
Onde você está? As mãos de Evelyn tremiam tanto que ela mal conseguia digitar. Evelyn. Eu o descobri. Com Valéria. Na nossa cama. Desde o casamento. Tudo foi uma mentira. A resposta chegou em segundos. Marlon. Não se mexa. Diga-me onde você está. Estou indo te buscar. Agora. Evelyn olhou em volta. Ela estava no Parque do Ibirapuera, aquele pulmão verde no coração da cidade. Sentou-se em um banco em frente ao lago, onde os pedalinhos deslizavam preguiçosamente sob o sol da tarde. Evelyn. Parque do Ibirapuera, perto do obelisco. 15 minutos depois, Marlon apareceu correndo entre as árvores. Ele carregava sua câmera e uma mochila, como se tivesse saído disparado de alguma sessão de fotos. Quando a viu, parou bruscamente. A maquiagem de Evelyn estava borrada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Mas o que mais partiu o coração de Marlon foi o olhar dela. Estava vazio, como se tivessem arrancado sua alma. Ele sentou-se ao lado dela sem dizer nada. Simplesmente a envolveu em seus braços e a deixou chorar contra seu peito. E Evelyn chorou. Chorou como não chorava há anos. Chorou pelos 3 anos perdidos. Pela carreira que sacrificou. Pela mulher que deixou de ser. Chorou pela inocência que nunca recuperaria. Ele me usou, ela sussurrou contra o peito de Marlon. Por 3 anos, eu fui apenas um acessório para a imagem perfeita dele. Eu sei, disse Marlon, a voz tensa de raiva contida. E juro por Deus que vou. Não, interrompeu Evelyn. Não faça nada. Eu não quero que isso destrua a sua família. Ele é meu irmão, mas o que ele fez é imperdoável. Ela se separou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu preciso de um lugar para ficar esta noite. Apenas esta noite. Amanhã eu procuro um hotel, um apartamento temporário, algo... Você fica comigo, disse Marlon sem hesitar. O tempo que precisar. Marlon, eu não posso. Pablo vai ficar com raiva. Eu não dou a mínima para o que Pablo pensa, disse Marlon. E havia uma ferocidade em sua voz que Evelyn nunca havia escutado. Ele renunciou ao direito de opinar sobre a sua vida no momento em que a traiu. Evelyn assentiu fracamente. Ela não tinha forças para discutir. Marlon morava no bairro Vila Madalena, em um pequeno apartamento de 2 quartos, em um prédio antigo sem elevador. As paredes estavam cobertas de fotografias que ele havia tirado ao redor do mundo. Mercados em Marrakech, templos em Tóquio, ruas de Salvador, pores do sol na Islândia. Era o oposto exato do apartamento imaculado e estéril que Evelyn havia compartilhado com Pablo. Aqui havia vida, havia história, havia alma. Você pode ficar no quarto de hóspedes, disse Marlon, levando a mala dela para um pequeno cômodo com uma cama de solteiro e uma janela que dava para um pátio interno. Não é o Ritz, mas... É perfeito, disse Evelyn. E ela falava sério. Naquela noite, enquanto Marlon preparava um jantar simples em sua pequena cozinha, Evelyn sentou-se no sofá e começou a revisar suas opções. Divórcio. Ela precisava de um advogado. Trabalho. Ela precisava retomar sua carreira. Vida. Ela precisava se reconstruir do zero. Enquanto traçava mentalmente esse plano, uma ligação iluminou seu telefone. Pablo. Ela o deixou tocar até cair na caixa postal. Depois, outra ligação. E outra. E outra. Finalmente ela atendeu. O que você quer, Pablo? Sua voz soou surpreendentemente calma, quase fria. Era a voz de uma estranha. Evelyn, amor, escuta. Eu acho que exageramos um pouco esta tarde. Valéria e eu. Foi um erro. Um momento de fraqueza. Mas podemos superar. Podemos ir à terapia de casal. Podemos... Evelyn soltou uma risada. Uma risada oca, sem humor.
Terapia de casal? Para quê? Para que um terapeuta me explique por que você me traiu por 3 anos com a minha melhor amiga? Não foram 3 anos. Bem, houve interrupções. Não foi contínuo. Ah, claro. Isso muda tudo. Evelyn, não seja infantil. Casamentos passam por crises. Isso não é o fim do mundo. Para mim é Pablo, e espere receber os papéis do divórcio na próxima semana. Evelyn, espera! Ela desligou. E naquele momento, sentada no sofá de Marlon, comendo a massa simples que ele havia preparado, bebendo vinho barato de uma garrafa comprada no supermercado, Evelyn sentiu algo que não sentia há anos. Liberdade. Dolorosa. Aterrorizante. Incerta. Mas liberdade, afinal. Uma semana após a traição, os dias seguintes foram um borrão de emoções contraditórias. Evelyn contratou uma advogada matrimonialista recomendada por uma velha amiga. Chamava-se Marta Guzmão, uma mulher de 50 anos com fama de ser implacável nos tribunais. Quando Evelyn contou a história, Marta simplesmente assentiu e disse: Já vi casos piores, mas poucos tão cruéis. Vamos garantir que você recupere pelo menos algo do que perdeu. O problema era o acordo pré-nupcial. Evelyn havia assinado sem ler, confiando cegamente em Pablo. Agora, o documento a deixava sem direito à propriedade, sem direito à pensão alimentícia, sem direito a nada além de seus pertences pessoais. Há algo que possamos fazer? Perguntou Evelyn, sentindo o desespero se instalar em seu peito. Marta revisou os papéis. Há uma cláusula de infidelidade. Se conseguirmos provar que Pablo foi infiel de maneira sistemática e prolongada, poderíamos argumentar que o acordo foi assinado sob falsas pretensões. Mas precisamos de provas. Provas. Evelyn não tinha. Ela não havia revirado o telefone de Pablo. Não havia guardado mensagens comprometedoras. Havia sido uma esposa ingênua, cega. Fale com Valéria, sugeriu Marta. Pessoas como ela, quando se sentem seguras, tendem a ser descuidadas. É possível que ela tenha se gabado do romance com amigas, nas redes sociais, em mensagens. Mas Evelyn não tinha forças para mais humilhações. A ideia de contatar Valéria, de pedir provas de sua própria traição, era mais do que podia suportar. Vejamos o que podemos conseguir sem isso, ela disse finalmente. Eu só quero o divórcio, rápido e limpo. Marta assentiu, embora Evelyn pudesse ver a decepção em seus olhos. A advogada queria lutar, queria destruir Pablo nos tribunais. Mas Evelyn já não tinha fogo dentro de si, apenas cinzas. Enquanto isso, morar com Marlon havia se tornado uma rotina estranhamente reconfortante. Todas as manhãs, ele acordava cedo para fotografar a cidade com a luz do amanhecer. Evelyn ficava na cama, ouvindo seus passos no apartamento, o som da cafeteira, o clique da porta se fechando e depois o silêncio. Esse silêncio era diferente do que ela havia experimentado no apartamento com Pablo. Não era o silêncio frio da solidão. Era o silêncio quente da paz. Evelyn passava as manhãs revisando seu portfólio de arquitetura, atualizando seu currículo, enviando e-mails para escritórios que pudessem estar interessados em seus serviços. Depois de 3 anos fora do mercado, ela sabia que a competição seria brutal. Mas tinha que tentar. Tinha que recuperar o que havia perdido. Uma tarde, enquanto trabalhava no laptop na pequena mesa da sala de jantar, Marlon voltou com suas câmeras e uma expressão pensativa. Tenho uma proposta para você, ele disse, deixando seu equipamento no sofá. Evelyn levantou os olhos. Que tipo de proposta? Estou trabalhando em um projeto fotográfico sobre espaços esquecidos de São Paulo. Edifícios abandonados, fábricas antigas, lugares que um dia tiveram vida e agora esperam ser redescobertos.
E pensei, quem melhor do que uma arquiteta para me ajudar a entender a história por trás dessas estruturas? Evelyn piscou. Você quer que eu trabalhe com você? Não é um emprego formal. Não posso te pagar muito, mas seria uma colaboração. Você me ajuda com o contexto arquitetônico, eu te ajudo a sair deste apartamento e a lembrar por que você amava a arquitetura em primeiro lugar. Havia algo na proposta que ressoou profundamente em Evelyn. Por 3 anos, sua vida girou em torno de Pablo, suas necessidades, sua carreira, seu ego. A ideia de trabalhar em algo que fosse só dela, algo que não dependesse da aprovação ou presença de mais ninguém, era libertadora. Tudo bem, ela disse. Eu aceito. O sorriso de Marlon iluminou seu rosto. Perfeito. Começamos amanhã. No dia seguinte, Evelyn vestiu roupas confortáveis pela primeira vez em anos. Nada dos vestidos elegantes ou dos saltos que Pablo insistia que ela usasse para parecer apresentável. Apenas jeans, botas e uma jaqueta de couro que ela comprou na época da faculdade e havia esquecido no fundo da mala. Marlon a levou para o Brás, um antigo bairro industrial que se transformou em um distrito criativo, mas que ainda guardava vestígios de seu passado fabril. Eles caminharam entre edifícios de tijolos vermelhos, com janelas quebradas, chaminés que não soltavam mais fumaça, muros cobertos de grafites que contavam histórias de resistência e mudança. Este era um edifício têxtil, explicou Evelyn, tocando a fachada de tijolos com reverência. Século XIX. Provavelmente. Olhe a estrutura dos arcos, a forma como distribuíram as janelas para maximizar a luz natural. Naquela época, antes da eletricidade, a luz era fundamental para os trabalhadores. Miss Marlon fotografava enquanto ela falava, capturando não apenas o edifício, mas também Evelyn, suas mãos tocando a pedra, seus olhos se iluminando ao reconhecer detalhes arquitetônicos, a paixão retornando lentamente à sua voz. É lindo, disse Marlon, mas eu não estava olhando para o edifício, eu estava olhando para você. Evelyn sentiu algo revirar em seu estômago, um calor que não sentia há anos. Ela rapidamente desviou o olhar. Qual é o próximo? Eles passaram o resto do dia explorando cantos esquecidos da cidade. Uma antiga fábrica de cerveja transformada em estúdio de artistas, um hospital psiquiátrico abandonado nos arredores, com suas paredes descascadas e corredores fantasmagóricos. Uma estação de trem desativada, onde os trilhos estavam cobertos de mato e as plataformas eram agora telas para a arte urbana. A cada lugar, Evelyn sentia algo dentro de si começar a despertar. Não era apenas seu conhecimento arquitetônico, era sua paixão, sua curiosidade, a faísca que Pablo havia apagado ano após ano com suas críticas sutis, suas expectativas impossíveis, sua indiferença disfarçada de amor. Por que você deixou que ele tirasse isso de você? Perguntou Marlon, enquanto descansavam nos degraus de uma antiga igreja convertida em biblioteca comunitária. Evelyn demorou a responder. Porque eu acreditei que o amor significava sacrifício. Eu acreditei que se eu desse tudo, ele me amaria mais. Mas agora eu entendo que o que eu chamava de amor era apenas medo. Medo de ficar sozinha, medo de não ser suficiente, medo de admitir que eu havia cometido um erro ao me casar com ele. Marlon olhou para ela com uma intensidade que a fez estremecer. Evelyn, me escute bem. Você não cometeu um erro. Pablo te manipulou, te isolou, te fez acreditar que sem ele você não era ninguém. Mas isso é mentira. Você era alguém antes dele e será alguém depois dele. Alguém incrível. As lágrimas vieram novamente, mas desta vez não eram apenas de dor. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança.
Obrigada, ela sussurrou, por estar aqui, por não me julgar, por me lembrar quem eu sou. Marlon estendeu a mão e limpou uma lágrima de sua bochecha com o polegar. Foi um gesto íntimo, carregado de uma ternura que acelerou o coração de Evelyn. Eu sempre soube quem você é, ele disse em voz baixa, desde o primeiro dia que te conheci. Havia algo nas palavras dele, algo que Evelyn não ousava nomear ainda. Naquela noite, de volta ao apartamento de Marlon, Evelyn recebeu uma mensagem de Marta, sua advogada. Marta. Pablo está pedindo para acelerar o processo de divórcio. Diz que quer fechar este capítulo o mais rápido possível. O que você quer que eu faça? Evelyn leu a mensagem repetidamente. A frieza de Pablo não deveria mais surpreendê-la, mas ainda doía. 3 anos de casamento e ele só queria fechar o capítulo, como se ela fosse um livro chato que não valia mais a pena ler. Evelyn. Dê a ele o que ele quer. Assine tudo. Eu só quero que isso termine. Marta. Você tem certeza? Poderíamos lutar mais. Evelyn. Tenho certeza. Eu não quero nada dele. Nem o dinheiro dele, nem o sobrenome, nem mais um segundo da minha vida. Ela enviou a mensagem e desligou o telefone. Marlon, que estava preparando chá na cozinha, sentou-se ao lado dela. Tudo bem? Pablo quer acelerar o divórcio. E você? O que você quer? Evelyn pensou. Realmente pensou. Eu quero ser livre. Eu quero recuperar meu nome. Eu quero voltar a ser Evelyn Moreau, a arquiteta, não a ex-esposa de Pablo Sandoval. Marlon sorriu. Então é isso que você será. E naquele momento, sentada naquele pequeno apartamento na Vila Madalena, bebendo chá em xícaras desiguais, rodeada de fotografias de lugares distantes e sonhos não realizados, Evelyn tomou uma decisão. Ela não seria uma vítima. Ela seria uma sobrevivente. E mais do que isso, ela seria uma vencedora. Porque a melhor vingança não era destruir Pablo. A melhor vingança era reconstruir a si mesma. E era exatamente isso que ela faria. 3 meses depois da separação, o divórcio foi finalizado em tempo recorde. 8 semanas. Sem drama. Sem brigas nos tribunais. Pablo conseguiu o que queria. Um divórcio rápido e limpo que lhe permitisse seguir em frente com sua vida como se Evelyn nunca tivesse existido. E para surpresa de todos, Evelyn também conseguiu o que queria. Liberdade. Ela assinou os papéis no escritório de Marta sem uma única lágrima. Entregou as chaves do apartamento nos jardins. Embalou os poucos pertences que havia deixado lá, principalmente livros, alguns cadernos de desenho, fotografias de seu pai, e fechou aquela porta para sempre. Ela não olhou para trás. Não havia nada que valesse a pena lembrar. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos de sua vida. Trabalhar com Marlon no projeto fotográfico reacendeu algo nela. A paixão pelos espaços, pelas histórias que os edifícios contavam, pela forma como a arquitetura podia transformar não apenas cidades, mas vidas. Ela começou a atualizar suas redes sociais profissionais. Publicou imagens dos edifícios abandonados que havia explorado com Marlon, acompanhadas de análises arquitetônicas profundas e reflexões sobre preservação e regeneração urbana. Para sua surpresa, a resposta foi imediata. Uma firma de arquitetura sustentável em Curitiba a contatou. Queriam saber se ela estaria interessada em colaborar em um projeto de habitação social. Outro escritório no Rio de Janeiro perguntou se ela poderia assessorá-los na restauração de um edifício histórico. Uma revista de design a convidou para escrever um artigo sobre arquitetura industrial em São Paulo. Era como se o universo estivesse esperando que ela voltasse a mostrar quem realmente era. Mas o verdadeiro ponto de virada veio em uma tarde de janeiro, quando ela recebeu um e-mail da Fundação Oscar Niemeyer,
uma das instituições mais prestigiadas de arquitetura contemporânea no Brasil. Eles estavam organizando uma exposição sobre arquitetura da memória, espaços esquecidos e futuros possíveis, e queriam saber se Evelyn estaria interessada em participar como curadora associada. Ela leu o e-mail 3 vezes para ter certeza de que era real. Marlon! Ela gritou de seu quarto. Marlon! Ele apareceu correndo com farinha nas mãos. Estava tentando fazer pão caseiro, um novo hobby. O que aconteceu? Você está bem? Evelyn mostrou-lhe a tela do laptop, incapaz de formar palavras coerentes. Marlon leu o e-mail e um sorriso enorme se abriu em seu rosto. Eu sabia que isso ia acontecer. Ele a levantou em seus braços e a girou, ambos rindo como crianças. Quando a colocou no chão, seus rostos ficaram perigosamente próximos. Evelyn podia sentir a respiração dele, ver as pintas douradas em seus olhos verdes, sentir o aroma de canela e baunilha que sempre o acompanhava. Por um momento eterno e fugaz, ela pensou que ele a beijaria. Mas Marlon se afastou, limpando a garganta. Isso merece uma celebração, disse sua voz ligeiramente rouca. Vamos naquele restaurante no Bexiga que você gosta. Naquela noite, enquanto jantavam em uma varanda sob as estrelas, com o som de violões vindo de um bar próximo e o aroma de jasmim no ar, Evelyn sentiu algo que não sentia há anos. Felicidade. Pura, simples, incondicional. Não consigo acreditar que há 3 meses eu estava no chão, destruída, acreditando que minha vida tinha acabado. Ela disse, levantando sua taça de espumante. E agora? Agora você está onde sempre deveria ter estado, completou Marlon, sorrindo. Seus olhares se encontraram sobre a mesa. Havia algo ali, algo que vinha crescendo entre eles há meses, silencioso, mas inegável. Marlon, começou Evelyn, sua voz um sussurro. Mas antes que pudesse terminar, seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Número desconhecido. Olá, Evelyn. Sou Sofia, a irmã do Pablo. Preciso falar com você. É urgente. Por favor, me ligue. Evelyn ficou paralisada. Sofia era a irmã mais velha de Pablo e Marlon, uma médica reservada que trabalhava em Londres. Elas tiveram um relacionamento cordial durante o casamento, mas nunca íntimo. O que foi? Perguntou Marlon, percebendo a expressão dela. Sua irmã Sofia quer falar comigo. Marlon franziu a testa. Sofia, para quê? Eu não sei. Ela disse que é urgente. Algo no tom da mensagem a inquietava. Ela ligou para o número. Sofia atendeu no primeiro toque. Evelyn, obrigada por ligar. Sei que isso é estranho, mas eu precisava te avisar. Me avisar sobre o quê? Houve uma pausa. Quando Sofia falou novamente, sua voz estava carregada de vergonha. Pablo e Valéria vão se casar na próxima semana. E eles estão dizendo que você os deixou, que você foi quem teve um caso, que você destruiu o casamento. Evelyn sentiu o sangue congelar em suas veias. O quê? Eles estão reescrevendo a história, Evelyn. Pablo disse a toda a família que você o traiu com Marlon, que vocês dois estavam tendo um caso há meses e que quando ele te confrontou, você pediu o divórcio e foi embora. O restaurante começou a girar. Evelyn teve que se agarrar à mesa para não cair. Isso é uma mentira, ela sussurrou. Eu os encontrei. Ele e Valéria. Ele me disse que não me amava. Eu sei, disse Sofia, a voz embargada. Eu acredito em você, Evelyn. Conheço meu irmão. Sei do que ele é capaz. Mas meus pais, o resto da família, todos acreditam nele. E eles estão furiosos com você. Estão dizendo coisas horríveis. Marlon, que havia escutado partes da conversa,
tirou o telefone de Evelyn. Sofia, sou eu. Que diabos está acontecendo? Enquanto Marlon falava com a irmã, Evelyn permaneceu imóvel, processando a magnitude da traição. Não bastava que Pablo a tivesse traído. Não bastava que tivesse destruído o casamento. Agora, ele estava destruindo sua reputação, seu nome, sua verdade. Quando Marlon desligou, seu rosto era uma máscara de fúria. Eu vou matá-lo, ele rosnou. Eu vou. Não, disse Evelyn, sua voz surpreendentemente calma. Você não vai fazer nada. O quê? Evelyn, ele está te difamando, está mentindo sobre você, está dizendo que eu fui seu amante. Evelyn respirou fundo, e então algo estranho aconteceu. Ela sorriu. Não um sorriso triste ou amargo, um sorriso genuíno, quase divertido. Que ele o faça, ela disse. Que ele diga o que quiser. Que ele se case com Valéria. Que eles vivam sua mentira perfeita. Porque enquanto ele está ocupado construindo castelos de mentiras, ela se levantou, sentindo-se mais alta, mais forte, mais ela do que nunca. Eu estarei construindo meu futuro real. Marlon olhou para ela com admiração. Você tem certeza? Completamente. Eu não vou desperdiçar mais um segundo da minha vida com Pablo. Eu não vou me defender das mentiras dele, porque as pessoas que importam sabem a verdade. E as que não, francamente, não merecem me conhecer. Naquela noite, de volta ao apartamento, Evelyn escreveu uma publicação em suas redes sociais. Ela não mencionou Pablo, não mencionou a traição. Apenas escreveu: há 3 meses, minha vida desmoronou. Perdi meu casamento, meu lar e meu senso de identidade. Mas nas ruínas, encontrei algo muito mais valioso. Encontrei a mim mesma. Hoje, com orgulho, anuncio que serei a curadora associada da exposição. Arquitetura da Memória, para a Fundação Oscar Niemeyer. Este é apenas o começo de um novo capítulo, e desta vez sou eu quem o escreve. Ela anexou uma foto que Marlon havia tirado dela naquele dia, em frente à fachada de um edifício abandonado, com a luz do entardecer iluminando seu rosto, seus olhos olhando para o futuro com determinação. A publicação explodiu. Centenas de likes, dezenas de comentários de apoio, antigos colegas a parabenizando, clientes potenciais a contatando. E no meio de tudo isso, um comentário que a fez sorrir. Marta Guzmão, sua advogada. É assim que se faz. A melhor vingança é viver bem. Orgulhosa de você. Uma semana depois, Evelyn compareceu à reunião inicial com a equipe da Fundação Oscar Niemeyer. Ela estava com um portfólio atualizado, ideias frescas e, pela primeira vez em anos, confiança genuína. A reunião durou 3 horas. Discutiram conceitos, visitaram o espaço de exibição, debateram sobre quais edifícios incluir. E quando terminou, o diretor da fundação apertou sua mão e disse: Bem-vinda de volta ao mundo da arquitetura, Evelyn. Sentimos sua falta. De volta ao apartamento, ela encontrou Marlon esperando por ela com uma garrafa de espumante e uma expressão misteriosa. O que estamos celebrando? Perguntou Evelyn. 2 coisas, ele disse. Primeiro, seu sucesso, que já sabíamos que ia acontecer. Segundo, ele fez uma pausa dramática. Acabaram de me confirmar uma exposição individual de fotografia em uma galeria em Nova York, e eu quero que você projete o espaço expositivo. Evelyn o olhou de boca aberta. Sério? Você e eu trabalhando juntos oficialmente. O que você me diz? Ela não respondeu com palavras. Simplesmente se lançou em seus braços, abraçando-o com uma força que o pegou de surpresa. E naquele abraço, algo mudou. Marlon a segurou por mais tempo do que o necessário.
Suas mãos deslizaram por suas costas com uma ternura que ia além da amizade. E quando Evelyn levantou o rosto para encará-lo, seus olhos encontraram os dele. Desta vez ele não se afastou. Desta vez, Marlon se inclinou lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante, carregado de 5 anos de espera, de respeito, de um amor que havia crescido em silêncio, esperando o momento certo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu esperei 5 anos para fazer isso, sussurrou Marlon. 5 anos? Perguntou Evelyn, embora já soubesse a resposta. Desde o dia em que conheci a arquiteta brilhante no casamento do meu irmão. Eu vi como você brilhava, e vi como ele apagava essa luz ano após ano. E jurei que, se um dia tivesse a oportunidade, eu te lembraria quem você realmente é. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Evelyn, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Eu te amo, disse Marlon, a voz embargada pela emoção. Eu estive apaixonado por você por 5 anos. E eu sei que é muito cedo. Sei que você acabou de sair de um casamento horrível. Sei que você provavelmente precisa de tempo. Mas eu precisava que você soubesse. Evelyn pegou o rosto dele entre as mãos. Não é muito cedo, ela sussurrou. Porque eu acho que eu também te amo. E acho que estou me apaixonando por você há meses, sem perceber. Eles se beijaram novamente, com mais intensidade agora, com 5 anos de anseio condensados em um momento perfeito. E naquele apartamento pequeno na Vila Madalena, rodeados de fotografias de lugares distantes e sonhos realizados, Evelyn Moreau deixou de ser a ex-esposa de Pablo e se tornou quem ela sempre foi. Uma mulher brilhante, uma arquiteta talentosa, uma sobrevivente. E agora, o amor de um homem que a valorizava exatamente como ela era. 2 anos depois, Evelyn estava em frente a uma sala cheia de estudantes de arquitetura na Universidade de São Paulo, USP. Ela havia sido convidada como professora visitante para dar uma palestra sobre regeneração urbana e memória arquitetônica. Seu trabalho com a Fundação Niemeyer havia ganhado reconhecimento internacional. Ela publicara artigos nas revistas mais prestigiadas. Projetara edifícios em 3 países. Mas o que mais importava naquele momento era isto: inspirar a próxima geração de arquitetos. A arquitetura não é apenas sobre edifícios, ela disse, caminhando entre as fileiras de estudantes. É sobre pessoas. É sobre como os espaços podem curar, transformar, elevar. E às vezes, os edifícios mais importantes não são os que projetamos para os outros, mas sim os que construímos para nós mesmos. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. 3 anos atrás, minha vida desmoronou. Perdi meu casamento, meu lar, minha identidade e honestamente pensei que nunca me recuperaria. Mas eu estava errada, porque nas ruínas do que perdi, encontrei os alicerces para construir algo muito mais forte, uma vida que eu escolhi, uma carreira que eu defini, um amor que eu merecia. Os estudantes a olhavam com atenção absoluta. Então, meu conselho para vocês é este: não permitam que ninguém, nenhum parceiro, nenhum chefe, nenhuma expectativa social, os faça sentir que devem encolher para caber em espaços pequenos demais. Vocês são arquitetos. Sabem melhor do que ninguém que os melhores projetos não se comprometem. Eles se elevam. A palestra terminou com uma ovação de pé. Naquela noite, Evelyn voltou para o apartamento que agora dividia com Marlon, um apartamento mais espaçoso, em um edifício moderno e restaurado nos Campos Elíseos.
Ele estava na cozinha, preparando o jantar. Como foi a palestra? Ele perguntou, servindo vinho em 2 taças. Perfeita, disse Evelyn, abraçando-o por trás. Absolutamente perfeita. Eles jantaram na varanda, olhando as luzes de São Paulo se estenderem até o horizonte. E enquanto comiam, Evelyn pensou em Pablo. Não com rancor, não com dor, apenas com indiferença. Ela ouvira rumores de que o casamento dele com Valéria já mostrava rachaduras, que ela o havia descoberto flertando com uma paralegal do escritório, que estavam em terapia de casal. E Evelyn não sentiu satisfação, não sentiu triunfo, não sentiu nada. Porque ela não vivia mais naquele mundo. Ela vivia em um mundo que ela mesma havia construído, tijolo por tijolo, decisão por decisão, sonho por sonho. No que você está pensando? Perguntou Marlon, notando sua expressão distante. Evelyn sorriu. Que a melhor vingança não é destruir quem te feriu, é viver tão plenamente que você se esquece de que um dia foi ferida. Marlon levantou a taça. Por viver plenamente, então. Por viver plenamente, repetiu Evelyn. E eles brindaram sob as estrelas de São Paulo. 2 pessoas que escolheram se amar livremente, construir juntas e lembrar sempre desta verdade fundamental. O amor verdadeiro não te torna menor. Ele te torna maior. E Evelyn Moreau, a arquiteta brilhante, a sobrevivente corajosa, a mulher que se reconstruiu das cinzas, era a prova viva disso. E você que está assistindo a esta história, já sentiu que precisava se encolher para caber no mundo de alguém? Se você se inspirou na jornada de Evelyn, dê um like no vídeo e compartilhe este sentimento de liberdade. E se você quer mais mini-novelas sobre superação, mistério e reviravoltas emocionais, inscreva-se no canal e deixe seu comentário abaixo. Qual foi o momento de maior virada na vida de Evelyn para você? A sua opinião é fundamental.